Que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa. Nós estamos nessa caminhada da fé, nesses 21 dias do jejum de Daniel, sempre trazendo uma mensagem de reflexão para a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre o temor. A Bíblia em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 26, diz assim: no temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Temor significa reverência, respeito. É o temor pela majestade, poder, posição exaltada do Criador. Ou seja, o temor não é medo, não é o temor medo. Você que é pai e é mãe, você não quer que os seus filhos tenham medo, pânico de você, não. Mas que os seus filhos tenham respeito, temor. Temor é respeito. É você respeitar a divindade de Deus, é você respeitar a majestade de Deus, é você ter temor, reverência. Não é ter medo. Há muitas pessoas que têm medo de ir para o inferno, medo do que o mal pode fazer na vida dela, mas ela não tem temor a Deus, ela não tem respeito a Deus. Cornélio, um dos principais, um dos primeiros gentios a aceitar a fé cristã, ele foi identificado como um homem reto e temente a Deus. Está em Atos, capítulo 10, versículo 22. A respeito de Jó, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó, capítulo 1, versículo 1. Você vê que o temor, ele faz a pessoa se afastar do mal, a pessoa fugir da aparência do mal. A pessoa que teme a Deus, ela busca estar longe daquilo que desagrada a Deus. Isso é temor. Isso é você temer a Deus, é você buscar estar no centro da vontade dele, você buscar fazer o que agrada a Deus. Eu me lembro de uma situação em que um rapaz procurou um bispo e ele disse assim para aquele bispo: olha, eu estou há tanto tempo na igreja, porém eu não consigo me livrar do vício da pornografia. Então o bispo pegou aquele rapaz e disse assim a ele: olha, está aqui o meu celular, acesse aqui os vídeos que você costuma acessar. E ele, espantado com a reação do bispo, pensando que o bispo ia repreendê-lo, ia exortá-lo, chamar atenção, às vezes até de uma maneira mais dura, só que não. E esse rapaz ficou assustado e disse: que isso, bispo? Como é que eu vou fazer isso na frente do Senhor? Como é que eu vou fazer isso aqui na casa de Deus? E o bispo falou: pois é, você teme o lugar que você está, você teme a minha presença aqui, só que você não teme a Deus, porque quando você está lá na sua casa, quando você está no seu quarto, tendo acesso a esse tipo de conteúdo, Deus está ali, Deus está vendo. Isso nos faz refletir que Deus, ele vê. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, quer dizer, Deus vê. Você vê que a pessoa, quando ela vai fazer algo errado, ela olha para o lado, ela olha para o outro, ela olha para todas as direções, menos para o alto, menos para Deus. Ou seja, por quê? Porque ela não teme a Deus, ela teme aos homens, ela teme o que os outros podem fazer com ela, mas ela não teme a Deus. Quando a pessoa está fazendo uma fofoca da vida de alguém, geralmente ela busca um canto, ela busca um lugar, então ela começa ali a fazer fofoca da vida de alguém, então ela abaixa o tom de voz, ela procura um canto isolado e ela fica ali, com medo, temendo que alguém ouça, que alguém veja o que ela está fazendo, mas ela se esquece que Deus está vendo. Deus está vendo. A pessoa que tem temor a Deus, ela tem essa consciência que Deus tudo vê. Então não importa onde ela esteja, se ela está num ambiente cristão, ela se comporta
como cristã. Se ela está num ambiente não cristão, ela se comporta da mesma maneira. A pessoa que teme a Deus não é um camaleão, não, que de acordo com o ambiente ele muda. Não, ele é o que é, ele tem identidade, ele tem temor a Deus, ele tem respeito a Deus. A pessoa que teme a Deus, diante da esposa, ele age de uma maneira. Quando ele está ausente da esposa, ele age da mesma forma, com respeito, com lealdade. E a mulher, a mesma coisa. A pessoa que teme a Deus, jamais ela vai agir de uma maneira na frente da esposa e fora da presença dela, agir de outra, com desonestidade, com deslealdade, dando em cima de outras mulheres, cobiçando outras mulheres. Não vai fazer isso. Por quê? Porque a pessoa primeiro ela teme a Deus. Ela tem um respeito primeiro por Deus e depois ela teme o marido, teme a esposa, tem um respeito pelo seu cônjuge. Não é medo. Não é medo de ser pego, não é medo de ser descoberto, porque o medo todo mundo tem. O sujeito, quando trai a esposa, ele tem medo de ser descoberto, do casamento acabar, ele teme a reação da esposa, a esposa teme a reação do marido ao descobrir a traição, mas não é um temor respeito, é um temor medo. Medo pelas consequências. Isso não é temer a Deus. Temer a Deus é você respeitar. E o temor é o princípio de uma relação. O temor, o respeito é o princípio de uma relação. A Bíblia diz que o temor é o princípio de tudo. O temor, sem temor, não há relacionamento. Não há relacionamento entre as pessoas e tampouco relacionamento com Deus. É impossível, é preciso temê-lo, é preciso respeitá-lo, é preciso ter reverência. Então, quando você teme a Deus, você sempre vai buscar agradar a Deus. A pessoa que teme a Deus, ela teme desagradá-lo. Você vê, por exemplo, que a pessoa que tem um temor a Deus, quando ela ainda que pense que ela cometeu algo, um pecado ou uma conduta que ela percebe que aquilo pode não ter agradado a Deus, ela logo busca o perdão, ela se humilha, ela ora: ó Deus, me perdoa, meu Pai, se isso aqui desagradou o Senhor, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque o temor faz a pessoa não querer desagradar a Deus, ela não quer desagradar, ela não quer desonrar. Então a pessoa que teme a Deus, ela foge da aparência do mal, ela evita os caminhos do mal, ela está sempre procurando fazer aquilo que agrada a Deus. Eu quero orar por você, é momento de oração. Vamos falar com Deus. Já deixa aqui nos comentários o seu nome, o nome da sua família. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro por esta pessoa, meu Deus, para que o temor nasça dentro do coração dela, o respeito, a reverência, para que ela o tema, meu Pai, porque o temor é forte amparo, o temor nos livra do mal, o temor nos faz evitar o mal, nos afasta do mal, o temor nos aproxima do Senhor, meu Pai. Então que o temor venha nascer dentro dela, esse temor pela Tua vontade, o temor, o respeito pela Tua palavra, meu Deus. Que o Senhor venha guardar o coração desta pessoa, que o Senhor venha, meu Deus, dar direção, dar sabedoria, abra os olhos espirituais, para que ela possa enxergar que os caminhos que ela tem andado, meu Deus, são caminhos maus, são caminhos tortuosos, são caminhos que a têm levado para longe do Senhor e que com temor, meu Pai, ela possa voltar, ela possa regressar, ela possa tomar os Teus caminhos, meu Pai. Pois é isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino para que você possa receber as nossas mensagens e as nossas orações. Deixe o seu like aqui no vídeo. Quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo tem relevância e ajuda a espalhar para outras pessoas. Que Deus te abençoe.